Gravando. Tá, então a gente tem aqui um problema, então, de um quiz, que diz o seguinte: a gente tem um grupo de 11 alunos que deseja saber se o tempo de deslocamento de casa para a faculdade é menor de ônibus do que de carro, tá? Já que o ônibus tem corredor próprio para andar. Para isso, cada um deles registrou o tempo gasto usando cada meio de transporte. Na sequência, são apresentados os tempos de deslocamento, de maneira que cada par de valores apresentado abaixo se refere a um aluno, sendo o primeiro valor o tempo gasto de ônibus e o segundo o valor gasto de carro, tá? Ambos em minutos. Proceda um teste de hipótese adequado, usando o nível de significância de 1%, tá? Beleza. Primeiro, eu estou comparando aqui duas médias, né? O tempo médio para chegar é média, né? Porque aqui são 11, apesar de que cada pessoa está preocupada com o seu tempo, né? Na verdade, ela não está preocupada com o seu tempo de forma individual. Ela também quer saber em termos médios, né? Porque ela vai todos os dias de casa para a faculdade, né? Então, ela também está pensando em termos médios nela sozinha. Não é o caso aqui. Aqui a gente está analisando os nossos dados em termos médios para os 11 alunos, que estão, né, os nossos 11 pesquisadores aqui. A gente está comparando duas médias, que é o tempo médio para fazer esse deslocamento casa-faculdade usando o ônibus e o tempo médio para fazer esse deslocamento usando o carro, né? A hipótese deles é de que andar de ônibus é mais rápido, ou seja, a média de ônibus, então vamos lá, MI-O de ônibus é menor do que MI-C, média de carro, certo? Então, a hipótese unilateral, tá? Então, eu já sei que na H0 sempre tem igualdade, né? Então, na H0 vai ser MI-O igual a MI-C, tá? Na hipótese alternativa vai ter MI-O menor que MI-C, ok? Então, é um teste para duas médias, né? Então, aqui, as duas amostras. Então, não há dúvida de que é um teste para duas médias. Agora, a questão é, essas duas amostras são independentes ou são pareadas? São correlacionadas? São pareadas, né? É só a gente pensar. Eu tenho um aluno que me deu duas informações. Eu tenho um par de informações de um mesmo aluno, né? Então, só pensando nisso, eu já penso no par, pareada. Por que é correlacionada? Porque é o mesmo indivíduo, né? É o mesmo aluno. Então, essas duas informações aqui estão correlacionadas. Que correlação eu tenho aqui, gente? Para começar, é o mesmo trajeto, né? Porque aqui é o caminho do aluno 1 da sua casa para a faculdade. Nos dois tempos aqui, é da sua casa para a faculdade. Então, esses dois tempos estão correlacionados por ser do mesmo indivíduo, tá? Então, por isso, e ainda tem mais uma dica aqui, que a gente precisa trabalhar com as diferenças. Então, aquela nossa hipótese, eu vou botar as hipóteses aqui, tá? Depois eu vou mostrar uma diquinha. Então, tá aqui, a minha H0 é Mi O igual a Mi C, né? Essa é a minha H0, tá? E a minha HA diz que Mi O é menor que Mi C, né? Que andar de ônibus, já que tem o corredor, é menor. E se eu pensar nas médias da diferença, eu tenho Mi de D, das diferenças, igual a 0, né? Então, essa diferença aqui entre os dois tempos, eu esperaria que fosse 0 se não houvesse diferença nenhuma entre tempo de ônibus e tempo de carro. Ou seja, se as duas médias forem iguais, andando de ônibus ou de carro, as diferenças, a média das diferenças é nula, certo? Se não, a média das diferenças vai ser ou menor ou maior, depende do sentido que a gente está fazendo aqui, ó. Então, o nosso sentido aqui é ônibus menos carro, né? E como a gente espera que ônibus seja menor que carro, eu espero que essas médias aqui sejam, em média, negativas, né? Porque eu tenho menos tempo para andar de ônibus. Espero, né, que o ônibus vá mais rápido, que o tempo seja menor do que de carro. Então, é a mesma coisa aqui que eu falar, que Mi de diferença menor que 0. A mesma coisa. Então, aqui a nossa hipótese é unilateral à esquerda. Ok? Então, já digo aqui que a resposta A, né, que diz que as hipóteses são Mi de diferença igual a 0 e diferença maior que 0, a resposta é não, né? Porque é diferenças menor que 0, tá? Que é a hipótese alternativa, diferenças menor que 0. Porque a diferença que eu estou fazendo aqui é ônibus menos carro, e não o contrário. Se fosse o contrário, estaria certo, né? Daí seria média de diferenças positivas. Como eu estou fazendo ônibus menos carro,
é menor que zero. O valor da estatística de teste calculada com base nos dados. Agora, então, tá? Eu poderia estar fazendo todo esse exercício aqui passo a passo, tá? Tipo que tem lá a solução do quiz da próxima semana, que era o quiz que tem variância e proporção. Passo a passo, tá? Calculando a estatística de teste, calculando o valor crítico, calculando o p-valor e decidindo, tá? Podia fazer isso na mão, podia usar fazendo as funções do Excel. O que eu quero mostrar aqui agora é a gente utilizar uma função, então eu vou copiar essa minha tabelinha. Para usar isso aqui, gente, a gente precisa dos dados. Então tem exercício que não entregue os dados para nós, só os resultados, né, as médias. Eu vou ampliar aqui, tá? Só as médias, ou seja, só me entrega aqui a média das diferenças, por exemplo, tá? Aí eu não consigo usar isso que eu vou mostrar para vocês. O que eu vou mostrar para vocês agora é usando aqui análise de dados, tá? Então, se vocês não têm isso aqui, então tá aqui na abinha dados do meu Excel, só lembrando, né, meu Excel aqui é um Excel antiguinho, 2006, né, então talvez algumas diferençazinhas, né, de onde encontrar, né, mas nada que o Google não nos ajude. Essa caixinha aqui, né, essa opçãozinha de análise de dados é o que a gente vai usar agora para resolver essa questão todinha, né, usando o Excel. Se isso aqui não estiver disponível para vocês, ele deve estar aqui, ó, clicando aqui na bolinha do Excel, deixa eu me lembrar, opções do Excel, aqui embaixo, opções do Excel, e aí tem aqui suplementos, tá? Na abinha de suplementos, se eu não me engano, tem que ir aqui, ó, né? O meu já tá ali instalado, ó, ferramenta de análise, tá? Mas o de vocês não vai estar, quem não estiver, né? Tem que vir aqui ó, em suplementos do Excel, ir, e aí isso aqui tem que ser marcado. O meu já tá marcado porque tá instalado, né? Tem que marcar isso aqui, ó, ferramentas de análise e dar um OK. E ele vai fazer a instalação. Depois que fizer, vai demorar um tempinho ali, né? Depois que fizer essa instalação, essa barrinha, essa caixinha aqui vai aparecer para vocês, tá? Então, vamos mostrar o quanto é simples, né? Aqui eu vou mostrar só esse exemplo do teste para pares de médias. Mas tem um monte de coisa. Ó, calcula a correlação, faz análise descritiva, né? Que a gente já viu lá na área 1. Histograma também, que a gente viu na área 1. Ó, a regressão, que é o nosso último conteúdo aqui, né? Assim como a correlação que eu mostrei ali em cima. Regressão, que é o nosso último conteúdo desta, né, área. E aqui estão os nossos testes, tá? Então, o teste que eu tenho aqui, ó, é um teste T, 2 amostras em par de médias, né? São as nossas amostras pareadas, amostras correlacionadas. A gente tem pares, né, de observações. Ok. Aí ele vai lá e me pede, ó, intervalo da variável 1, ônibus. Ah, uma outra opção, vocês podem marcar ônibus, talvez seja melhor porque fica o nomezinho, né? Então vamos escolher ônibus, escolhendo o rótulo, tá? Ó, escolhi o ônibus junto. Depois a gente vai só marcar isso aqui. Segunda variável é carro. E aí eu digo aqui, ó, sim, marcar os rótulos, tá? Então os rótulos estão marcados. Aqui ele me pergunta, diferença das médias. Se eu não botar nada, ele vai assumir que é zero. Mas é esse zero aqui, ó, é esse mi de diferença igual a zero, que ele está me perguntando aqui. Eu estou supondo que a média, a diferença entre as duas médias é nula, ou seja, que as duas médias, né, o tempo para andar de ônibus ou andar de carro, fazer o trajeto é o mesmo. Aqui o nosso nível de significância, né, o nosso exemplo lá é 1, lembram lá, né, que dizia que o nível de significância é 1, e aqui eu posso pedir onde eu quero colocar. Eu vou colocar aqui na mesma planilha, então eu vou clicar aqui, ó, intervalo de saída, e vou pedir para colocar aqui embaixo o resultado. Ok. Prontinho. O que ele me entrega aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ele me entrega aqui, ó, a média de tempo para andar de ônibus e de carro, a variância para andar de ônibus e de carro, o número de observações, né, que é 11, que são os 11 pares, a correlação, porque, né, lembram que eu tinha falado, né, são pares de observações, estão correlacionadas, porque é o mesmo aluno fazendo o mesmo trajeto ali, né, das duas vezes, de carro ou de ônibus. Aqui é a nossa hipótese, aquela. Os graus de liberdade, certo? Que é 10, né? Que é o número de pares menos 1. E aí ele me entrega aqui, ó, a estatística T calculada, deu menos 2,19, menos 2,20. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora diminuir e vou responder aquelas coisinhas colocando isso aqui, ó. Então, a pergunta da B é qual o valor da estatística de teste calculada? Menos 2,199, tá? Arredondando com 3 casas é 19,9, tá? Só a gente diminuir as casinhas aqui, ó, início e diminuir as casinhas, diminuir as casinhas, ó, menos 2,199. Aí ele me pergunta qual é o valor crítico. Vejam que ele me entrega 2 valores críticos, ó, T crítico unicaudal, T crítico bicaudal.
tá? O nosso T crítico é unicaudal, né? Lembram aqui, a nossa hipótese unilateral à esquerda. Então, esse é o nosso T crítico. Mas cuidado, ele sempre está me entregando aqui o valor em módulo. E no nosso caso, aqui o nosso T crítico é negativo, tá? Então, aqui é menos 2,764, arredondando, tá? Com 4 casas decimais. Deixa eu botar aqui, ó, arredondando, 2,764. Menos, porque é negativo, tá? Então, se eu olhar em cima, eu tenho aqui, ó, o que é essa probabilidade de T menor que o T calculado ali, né? T calculado menor. É o nosso é o nosso P-valor. Isso que ele está me entregando aqui é o nosso P-valor. Se vocês olharem, esse valor aqui é exatamente esse multiplicado por 2. Né? Aqui eu tenho o valor à esquerda do menos 2,76, esse que eu botei aqui, né? E aqui vai ser ele, perdão, né? Aqui, esse valor é o dobro, né? Que seria esse valor para o outro lado também, tá? Ou aqui colocando, né? Todo o meu 1%, meu 1%, né? Dividido em duas caudas. No nosso caso aqui, a gente colocou todo o nosso 1% para um lado só. Então, o nosso P-valor é 2,6%, né? 0,026. Então, ele está aqui, ó. Porque ele é um pouquinho maior que 2,5, estão percebendo? Então, ele está no grupo 3, no intervalo 3. A minha pergunta é, rejeito ou não rejeito H0? Qual era o meu alfa? 1%, lembram? E a minha resposta é, eu estou tolerando no máximo 1% para rejeitar H0. Quanto que eu estou errando, meu P-valor? Mais de 2,5. Então, vocês vão querer rejeitar H0? Não, porque vocês vão estar errando mais do que 1%, que é o alfa, né? O máximo de erro tolerado. Então, a minha resposta é não. Também poderia verificar isso, né? Aqui eu comparei o alfa com o p-valor. Também poderia verificar isso comparando o valor tabelado, perdão, o valor calculado com o valor crítico. Se a gente pensar isso aqui num desenho, né? Agora aqui complicou minha vida, tá? Mas pensem lá no morrinho da T, né? Aqui no meio está o zero, tá? Vamos lá, imaginação, tá aqui o zero. Lá do lado esquerdo, eu tenho o valor crítico, lembram lá, ó, que é a letra C, menos 2,764. Onde é que está menos 2,199? Um pouquinho antes. Ou seja, não cai na cauda, cai um pouquinho antes. Portanto, a minha decisão também é não rejeitar H0. Seja comparando o valor calculado com o tabelado, ou seja, comparando esse nosso alfa aqui, né, que deu um pouquinho mais que 2,5, com o nosso 1%, tá? E aí agora, só para ver se eu não errei nada, enviar e finalizar. Yes! Acertamos tudo. Tá, gente?